Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire e eu estou de volta pra gente falar de SSSS Gridman. Eu estou de volta, mas meus cabelos ficaram pra trás, vocês notaram? Aqui ó, Patrine que fez essa doideira no meu cabelo junto comigo, eu tive a ideia e ela mandou ver. E aí, fiquei mais feio ou menos feio? É muito difícil eu ficar menos feio, mais feio é fácil. Mas estou aí, lindo de bonito para conversar com vocês sobre o 10º episódio. Está chegando no final, gente, o 10º episódio de S. Ih, o Arthur tá dormindo. Gridman, baby down, down, baby down, down. E tem muita coisa acontecendo aí, gente. O que tá acontecendo, galera? Temos um novo herói ou um anti-herói? Bom, eu vou discutir isso tudo com vocês daqui a pouco, mas eu primeiro preciso que vocês curtam aqui, ó, cliquem nesse sininho, curtam a página do Senpu no YouTube, procurem a gente em todas as nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no WhatsApp. WhatsApp é uma rede social. A gente tá no Twitter, a gente tá também no Instagram. Então é fácil de achar a gente lá, e em cada um desses locais a gente faz um conteúdo um pouquinho diferente. Escolhe o que você mais gosta e vem conversar com a gente. Fora isso, a gente tem e-mail também, que é senpu@senpu.com.br. Qualquer comentário que vocês queiram que a gente leia na live que acontece aqui no YouTube, é bom que vocês enviem pra gente no e-mail, que fica mais fácil pra gente organizar. E a gente tá sempre lendo os e-mails de vocês, a gente adora. Vamos lá falar de Gridman! Esse episódio estabelece mais do que qualquer coisa, eu acho que só eu que era burro. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que ainda estava desconfiando de que talvez não fosse isso, mas esse episódio estabelece completamente que aquilo ali não é um mundo real. Por quê? Eles vão atrás da Akane, né? Eles vão querer saber o que está acontecendo, já que ela ameaçou acabar com eles. Eles resolvem ir atrás dela e resolver as coisas, e eles meio que invadem um lugar lá, e na hora que eles abrem uma das portas, a porta é toda tipo de... Sabe quando você abre um computador ou coisa desse tipo, ou tem um chip dentro, alguma coisa assim? É cheio dos fiozinhos, dos detalhezinhos digitais e tecnológicos. Não é uma casa, você não consegue continuar para dentro daquela casa. E aí, aquela coisa de que eles não estão no mundo real se confirma mais ainda do que eu já imaginava. É interessante nesse ponto notar o quanto que os meninos já estão acostumados com isso. Não foi nenhuma surpresa para eles. Então eles só, assim como o Fire aqui, eles só confirmaram alguma coisa que a gente já tinha, que eu já tinha duvidado e pensado e imaginado. E as coisas estão acontecendo, algumas coisas bem como eu pensava, outras completamente diferentes, e isso é muito bom. Uma pergunta que eu fiquei doido para entender já que a Akane controla tudo desse mundo, que ela mesma se fala, ela mesma se chama de deusa, já que ela é uma deusa, por que o Gridman consegue existir nesse mundo? Por que o Yuta está nesse mundo combatendo os kaijus que ela cria? Por que os kaijus podem ser derrotados por esse ser que é o Gridman, junto com esse pessoal da Aliança? Quem são essas pessoas da Aliança? Por que a Akane permite que eles existam? E nisso tudo, os meninos começam a filosofar, falando assim, não, mas eu tenho memória disso, eu tenho memória daquilo, será que eu fui implantado? Será que eu tô sonhando com essas coisas? Será que foi uma memória que a Akane colocou para eu pensar assim? E aí, nessa história toda, eles resolvem declarar guerra com a Akane, e tem um fato muito filosofal nisso tudo, que o Sho pensa assim, beleza, já tem um tempão que ela não ataca a gente, já tem uns dias que a gente está em paz, mas isso é um pouco preocupante também. Por que é preocupante? Porque se a gente parar para pensar, existe essa pergunta até nas nossas realidades, né? O que é que o ser humano vai fazer, pelo menos o ser humano que é religioso, sem o criador dele, né? Tem pessoas que são religiosas que, se descobrirem que não existe um Deus aí em cima,
as pessoas vão ficar loucas, vão enlouquecer. E o Sho tá meio que nessa onda. Ele fala assim, e aí, mas e se a gente acabar com ela? A gente pode sumir, a gente pode desaparecer. E aí, esse questionamento vai levando os meninos até o final do episódio e talvez até os próximos episódios aí, que eu não sei o que acontece ainda. Mas é um questionamento muito, muito profundo, né? E faz todo um espelho com a nossa realidade, né? Da coisa da religião, obviamente. Eu fico me perguntando até onde que o autor do anime, o criador ou o roteirista, até onde que ele quer falar sobre religião ali e até onde que ele realmente só está colocando aquilo como um questionamento bobo não bobo, mas como apenas um questionamento mesmo do personagem. É muito legal isso, é muito legal você ter uns espelhos e algumas coisas que te fazem pensar num anime, né? Numa produção, entre aspas, que a gente tem essa casca de infantil, mas pra mim, Gridman, assim como várias outras produções japonesas, não tem muita coisa de infantil, não. Afinal, não é uma coisa que eu acho que crianças compreenderiam muito bem. Assim como vários outros, né? A gente tem Akira e Evangelion e várias outras séries. E pra mim, Gridman, o anime, não é uma série infantil. Apesar de ter toda essa casca infantil, Gridman não é uma série infantil, assim como várias outras que a gente tem essa impressão, porque é um desenho e tudo mais, né? De ser infantil e não é. Pra mim ele tá ali, não é tão filosofal quanto Akira, Ghost in the Shell, ou até mesmo Evangelion, que aliás não é pra criança nenhuma assistir isso, nenhum deles, mas ele não é tão adulto assim, não é tão filosofal, tão filosófico quanto eles, mas tem uma carga ali muito grande. Né? No episódio anterior, que tem os sonhos da Akane, é muito... É um episódio muito, assim... Ele é muito interpretativo, né? Então não é uma coisa que eu acho que o público infantil consiga se identificar tanto. Apesar de ter, né, monstros se batendo que todo mundo gosta de assistir. Enfim, é uma coisa que do meio da série pra cá tem sido mais forte, né? Quem eu sou, qual que é o meu papel no mundo, por que eu tô aqui... Quem é meu criador? Isso tudo vem, né? E eu não percebi isso no Tokusatsu, eu não assisti tudo de Gridman, mas do que eu assisti eu não consegui perceber isso tudo. Me deixou muito curioso para saber se realmente o resto do live action também tem alguma coisa disso. Enfim, tô enrolando aqui, tô falando muita coisa sobre filosofias, filosóficas e não tô desenvolvendo o episódio. É um negócio para se pensar, é um negócio bem, bem legal e espero que daqui para frente eles entrem ainda mais fundo nessa história toda. Uma curiosidade que eu tinha, por que as pessoas não percebiam que eles estavam ali parados naquele mundo, só naquela cidade, e se realmente são memórias que a Akane está implantando, por que eles não percebiam? E nesse episódio, a Aliança Gridman explica que aqueles kaijus gigantes que ficam rodando pela cidade, eu sempre ficava me perguntando o que era aquilo, eles na verdade estão produzindo um gás. E esse gás é um gás meio que entorpecente, assim, então deixa a galera meio, entre aspas, drogada, meio alucinada, não sei qual que é o efeito exato, mas é um gás que deixa a galera mais fácil de ser controlada. E é por isso que talvez eles não questionem tanto, não lembrem por que eles estão ali, por que a cidade existe e por que não existem coisas fora da cidade. Até mesmo aquele episódio que eles saem pra andar de barco, de fazer raft, os meninos questionam, mas a gente saiu, e aí alguém fala assim, mas aquele local pode muito bem ter sido criado também pela Akane. E eles começam a perguntar, e as nossas memórias? Tudo pode ter sido criado. Então os meninos estão apostando muito nisso agora, eles estão acreditando até mais do que eu, que a Akane realmente fez tudo, e aí daí volta naquilo que eu falei do medo do Sho da Akane desaparecer e com a Akane desaparecendo, eles desaparecerem também. O kaiju que aparece nesse episódio é um kaiju muito diferente, porque eu tenho a impressão que a Akane tá assim, nas suas últimas tentativas, e ela quis fazer um ataque mais forte dessa vez, e ela cria um kaiju todo troncho, todo esquisito, parece que ele tá incompleto. E aí quando o Gridman vai atacar e ele aparece na frente lá do kaiju, o kaiju recebe um golpe e para.
E aí os meninos destransformam, voltam pro café, né, pro brechó. E aí eles estão conversando lá, falando que foi estranho, que ele ficou parado e tudo mais. E daqui a pouco, nesse meio tempo aí, a Akane descobre que os meninos estão lá e que a aliança Gridman e que o Yuta é o ser humano que se junta. Será que é um ser humano? Que se junta com o Gridman para poder defender aquela cidade dos Kaijus. Aliás, essa coisa toda agora é muito louca. Por quê? Porque o Gridman e o Yuta, eles defendem a cidade dos Kaijus. Mas a cidade foi criada pela mulher que cria os Kaijus. Pela menina, né? Então, olha que loucura. Ela criou a cidade. Ela cria Kaijus para destruir a cidade. E pessoas que não tem nada a ver com essa história vão lá e defendem a cidade do Kaiju criado pela moça que criou a cidade. É uma loucura, se você for parar para pensar no sentido que isso faz. Por isso que eu quero saber muito o que vem aí pela frente nesses 2 últimos episódios e entender por que o Gridman aparece, por que ela constrói e destrói a própria cidade. E eu fiquei bem curioso para saber. Mas voltando a falar do Kaiju. O Kaiju estava lá parado, ele foi atacado, todo troncho lá, ficou paradão. E aí eles estão lá conversando, de repente o Kaiju começa a... Gostaram do efeito? Ele explode assim no melhor efeito Alien. E de dentro dele sai um Kaiju muito louco, bicho. O Kaiju mais doido que eu já vi. Ele se movimenta completamente diferente. Eu não sei se ele existe na série, no live action, mas ele é muito assustador, porque o movimento dele parece até captação de movimento de ser humano. E os ataques dele são muito rápidos. Aliás, palmas para a animação nessa hora aí do ataque dele. É uma animação muito fluida, assim, e você vê cada movimento dele. É muito bonita essa animação nessa hora, a animação do ataque dele. É muito legal de ver, e eu fiquei assim... espantado, até assustado com o jeito que ele ataca. Inclusive o Gridman também ficou, porque ele não sabia o que fazer, né? Ele tentava atacar e o monstro previa os movimentos todos. Ele não conseguia ler os movimentos do monstro, mas o monstro conseguia ler os movimentos dele. Estava acabando com ele. Nesse meio tempo, o nosso querido Anti estava cheio de questionamentos também. Quem eu sou? Por que eu sou? Eu sou Kaiju? Eu não sou Kaiju? E aí tanto a aliança Gridman quanto a Akane conversaram com ele, e os dois, por incrível que pareça, disseram coisas muito parecidas, dizendo para ele, você não é apenas um Kaiju mais. Você existe para outras coisas, né? E ele fala, o meu objetivo sempre foi destruir o Gridman. E aí, nessa hora, ele dá um estalo assim, ele percebe que aquele monstrão tem toda a chance de acabar com o Gridman. E aí, ele, em vez de atacar o Gridman junto, o que ele faz? Ele resolve lutar com o monstrão. E aí, de Kaiju, ele se transforma no Grid Knight, que é um Gridman 2, assim, tipo o Rider secundário no que a gente tem nos Kamen Riders. Ele é um segundo Gridman, um Gridman mais dark, mais porradeiro, inclusive. E ele se transforma por quê? Na minha opinião, né? Porque as intenções dele mudaram. Ele agora não é só um destruidor de cidades, ele tem um propósito, ele tem um sonho, ele vive para aquele sonho. Assim como o Gridman, o Yuta pode muito bem ter sido escolhido para representar, para lutar junto com o Gridman, justamente porque ele também é um menino cheio de sonhos. Então, o Anti se transforma no Grid Knight e ele acaba com ficou legal. Ele acaba com aquele Kaiju, que luta muito bem também, e aí fica tudo isso para ser resolvido no próximo episódio, como sempre. Mas essa coisa dele se transformar e a luta dele é muito legal, e logo no finalzinho ali, quando tá quase acabando o episódio, a Akane aparece no café dos meninos, e todo mundo fica espantado, porque eles sabem que a Akane é quem ela é, e a Akane agora sabe quem eles são. Então ela chega, conversa com ele, fala assim... ele fala alguma coisa com ela e ela enfia-lhe a faca no Yuta, meu irmão. Foi dirigindo. Daí, a situação vai resolver. Olha a faca! Pronto.
Aí ele é ligeiro, eu tava testando com ele, do jeito que o cara fez com ele, entendendo? E ele se salvou da peixeirada. Ó, faca! Ó, entendendo? Então ele disse, rapaz, ele é ligeiro mesmo. Literalmente, eu não sei se é uma faca ou um estilete, mas enfia a faca no menino e o menino abre os olhão e acaba o episódio. Putz grila, isso é um gancho pro próximo episódio, hein? Fiquei bem curioso. De novo, eu falo isso todo episódio de Gridman. Eu tô muito curioso pra saber o que vem pela frente. Mas falando especificamente desse episódio, esse episódio, ao mesmo tempo que ele já dá quase todas as respostas, ele cria novas perguntas. Então é muito legal acompanhar isso. E eu fico com dó de quem teve que acompanhar isso com um tempo mais espaçado. Eu tô assistindo quase semanalmente. Eu acho que, não sei se estava saindo semanalmente quando saiu. Mas se alguém acompanha isso com mais distância de tempo, deve ser terrível, deve ser uma tortura, porque dá muita vontade de saber o que vem pela frente. A gente tá quase chegando no final do anime. Dizem que tem uma continuação aí que foi anunciada. Eu ainda não li nada a respeito, só li que tem ou que vai ter uma continuação. E eu queria muito que essa série do Gridman e esses personagens se resolvessem por agora. Porque eu não acho que levar esse questionamento inteiro que eu falei nesse episódio para uma segunda temporada seja algo que fique legal, assim. Eu acho que vai ficar arrastado, eu acho que vai ficar repetitivo. Então, assim, nesses 2 últimos episódios, tomara que eles resolvam tudo e que uma nova aventura, uma nova ameaça, uma nova filosofia apareça, né, em cima disso tudo. Ou que também não tenha nada a ver, que seja só no mesmo universo, seria ótimo também. Ou talvez uma série só do Grid Knight. Eu não sei o que vem por aí, tô bem curioso, né? Então, assim, temos mais 2 episódios, parece que eles vão ser, assim, de explodir cabeça, e eu espero que logo em seguida saia a próxima obra relacionada a Gridman, porque eu não vou aguentar ficar sem, não. Aliás, e a resenha do Fire vai parar? Não sei o que eu vou fazer da vida, gente. Depois de gravar esses últimos 2 episódios, que a resenha do Fire vai virar. Porque eu fiz a resenha do Fire pensando nesse Gridman, então eu não sei. Eu quero pedir imensamente que vocês comentem aqui. Queria agradecer quem sempre comenta também. É muito legal ver que vocês estão acompanhando junto comigo. Eu fico bem feliz. Continuem me acompanhando, porque eu vou sempre falar o que eu puder das séries que eu gosto e das séries que não dá tempo, que não tiveram a chance de ir para um Samplecast ou para um vídeo do Mozendia ou para um vídeo da Patrina. Eu quero falar de coisas que geralmente a gente não fala, como foi esse anime do Gridman. Deixe seus comentários, me fala o que vocês estão achando, quem está acompanhando episódio por episódio junto comigo. E quem já assistiu, por favor, não me dá spoiler, que está quase no final e vocês estão lindos, ninguém me deu spoiler até agora. Um beijão, a gente se vê na semana que vem com o penúltimo, tá acabando, galera, com o penúltimo episódio de SSS. Esse dedo aqui não sobe todo. S Gridman. Valeu, falou! 私もグリッドマンと話してみたかったな。